Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Bom, feliz 2018 para todo mundo. Esse é o meu primeiro programa em 2018. Estou voltando de viagem. Nós temos escritório lá nos Estados Unidos, então estava vendo como é que está o mercado lá, que está crescendo muito também em franquia. Fui afiar o Machado lá? Fui afiar o Machado. Muitas novidades, a gente está desenvolvendo muitos projetos lá, trazendo para cá também, levando daqui para lá. Mas vamos falar de franquia aqui no Brasil e hoje a gente tem alguém muito especial mesmo, que eu tenho um carinho muito grande, que em 1994 a gente desenvolveu um projeto de franquia que é a Grão Expresso, uma das maiores redes de cafeteria do Brasil, uma das maiores franquias na área, e a gente vai falar muito sobre isso, né, Felipe? Bom, primeiramente, olá audiência. Hoje o tema aqui é especialmente saboroso para mim, que adoro um cafezinho. Então vamos falar do mercado de café, vamos conhecer melhor a Grão Expresso e vamos começar conhecendo melhor o Pedro. Por favor, O se Pedro apresente. Tá aqui, é um prazer muito grande. Prazer é meu, bom ano aí para todos. Eu fico bastante... Para mim realmente é um momento muito bom estar com o Paulo aqui. O Paulo já falou um pouco antes, mas o Paulo é uma das figuras principais, colaborou para o início da formatação da franquia. E, modéstia à parte, uma das pessoas que mais conhece do assunto aí no mercado. O Paulo tem uma experiência muito grande, é um grande conhecedor do ramo aí. E que eu puder aí compartilhar e trocar de ideia, tô à disposição. Então, só para falar um pouquinho, né, então, da minha... eu tenho 51 anos, sou formado em administração. Você parece ter bem menos, né? Está bem conservado, né? Trabalhando pouco, hein? Eu sou formado em administração de empresas e economia e casado, pai de 3 filhas, né, filhas já grandes. Ai, que legal. Elas já estão assumindo o império? A mais velha já começou agora num estágio aí na parte de marketing, faz propaganda e publicidade, então ela tá me dando aí o prazer de estar comigo aí meio período. A do meio está no INSPER, faz administração, e a pequena agora está fazendo vestibular para a Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu estudei também. E como todo, eu acho que uma característica até do país, né, sempre eu tive aquele desejo de empreender, de ter alguma coisa própria, e daí nasceu em 94 para 95 a Grão Expresso, uma rede de franquias, com o objetivo de ser uma franqueadora prestadora de serviço, quer dizer, sem produzir, sem ter fábrica, voltada para a prestação de serviço. Quer dizer, no fundo a ideia nasceu junto com o seu pai, que na época trabalhava com grandes torrefadoras. Sim. Ele conhece muito do setor de café, né? Eu tenho uma lembrança, eu sempre falo isso, eu tenho uma lembrança desde recém-nascido, de pequenininho, do cheiro do café, né? Meu pai sempre foi um executivo do ramo, né, de uma indústria de café solúvel. Eu tenho uma lembrança muito forte dele chegando em casa, sempre por ser uma pessoa da indústria, com o cheiro do café, né, quer dizer, uma coisa marcante, o carro, quer dizer, tudo é um cheiro gostoso que marca, e um produto que sempre eu gostei muito é o segundo, né, até por uma informação para os ouvintes, é o segundo produto mais consumido no mundo depois da água, né? Quer dizer, como bebida. Lógico. Então é um consumo fantástico. bom. E eu acabei, com o tempo, depois de me formar, eu trabalhei um pouco, tive algumas experiências profissionais e na época, até pela relação do meu pai com a indústria, surgiu uma oportunidade para começar uma franquia já num modelo um pouco mais profissionalizado. Depois os caminhos foram levando a gente para outras áreas e tal,
Mas acabamos dando sempre a sequência aí no sonho da Grão Expresso de ser uma rede franqueadora nesse segmento. Principalmente por ser um produto que não está tão ligado com estação, né? Com estação climática. Não tem sazonalidade. Não tem essa sazonalidade, não é uma coisa de moda, não é uma coisa tão ligada com tecnologia. Então, os altos e baixos são bem mais controláveis e um negócio um pouco mais Podemos dizer que é artigo de primeira necessidade um café. Então. Eu acredito, Hoje eu acredito que sim, e o país veio e vem, né, cada vez mais se desenvolvendo em busca de produtos de melhor qualidade, de pontos ou de locais mais elaborados, né, que possam passar soluções e trazer inovações para o consumidor. Agora, me diz uma coisa, Pedro, quando vocês montaram lá o Grão Expresso, naquela época eu me lembro que já estava tendo uma evolução do café do barzinho, né? O pessoal parava no bar para tomar um café, ou na padaria. E para uma cafeteriazinha com quiosque, ou uma cafeteria de rua mais bonitinha, mais arrumadinha, com uma linha de produtos melhor. Quer dizer, foi a primeira evolução das cafeterias que aconteceu no Brasil. E hoje, depois de 20 e tantos anos, né, a gente está vendo uma outra revolução, principalmente com a entrada do Starbucks nos Estados Unidos e com a explosão dele agora mundial, que levou àquela ideia do café lounge, onde as pessoas vão lá para se encontrar, para trabalhar, para estudar, para gastar o tempo, para ler jornal. Uma cafeteria já não é mais para vender café, né? Exatamente. Você acha que isso é o futuro? Tem nichos diferentes? Como é que vocês estão enxergando a indústria e essa entrada do Starbucks aí? Olha, voltando um pouco no tempo, se você pegar já na década de 70, quer dizer, sempre existia o lugar do café expresso, tomar café expresso era o pessoal ir no aeroporto, né, não existia muito. Isso eu me lembro. Ia lá em Congonhas para tomar café, porque depois, era o melhor lugar para tomar café em São Paulo, era o do aeroporto. E depois, algumas redes começaram a surgir na década de 80. Essa foi do fundo do baú. Não que eu consumisse, mas era até historicamente para ter uma... Mas é verdade, você lembrou bem. E na década de 80, algumas redes já começaram a surgir num conceito de franquia de conveniência, quer dizer, surgiu a casa do Pão de Queijo. O próprio, eu acho que o seu Américo Sato do Café do Ponto foi um pioneiro, né, no início desse processo com as lojas. O Café do Ponto ele tinha uma torrefadora por trás. Ele tinha, que foi comprada por uma multinacional, então era um negócio verticalizado, né, da indústria pro varejo direto. E nessa época já existiam algumas redes, quer dizer, como você falou, Casa Pão de Queijo, o próprio Café do Ponto, o Rei do Mate também já vinha com loja, né, mais ou menos nessa época e tal. Então, o mercado ele veio junto com um nicho novo, pouco explorado, e tirando, de uma certa forma, um proveito do crescimento de grandes redes, principalmente das redes de supermercado e hipermercado. Foi uma época que também o varejo mudou um pouco o conceito daquele supermercado de bairro, que acabou vieram os hipermercados. Os power centers. Hoje esse movimento está voltando. Né? Mas nessa época muitos hipers acabaram abrindo e também... E levaram outros negócios juntos. E começou a vir uma explosão também dos shoppings e dos centros comerciais. Então, naquela época foi... eu acho que na década de 80, 90 houve um crescimento. Mas sempre com a ideia do café ainda como quiosque. Eu me lembro que tinha até briga no shopping, que o próprio shopping queria ficar com os quiosques, porque é um negócio que dava tanto dinheiro. Tinha uma ilusão, né,
O quiosque de café era quer dizer, como um negócio... Era um belíssimo negócio. Que logicamente, quando você tem uma atividade como uma cafeteria, num café, dentro do local com muito público, que todo mundo mirava isso, ele sem dúvida era e é um excelente negócio, pelo fato do café ter uma margem muito boa e ter um custo, né, o chamado CMV, tem um custo baixo, quer dizer, como produto. Então, tirando proveito num local com muito fluxo, com muita venda de café, o local era sem dúvida a cereja do bolo. O fato é que o mercado foi crescendo e as redes também as redes de varejo e os centros comerciais também foram se canibalizando, né? Quer dizer, antes o que você tinha poucos empreendimentos e pelo mesmo, quer dizer, que pegava aquela clientela então você antes tinha uma opção para ir para um grande hipermercado, para um grande shopping. O mercado foi pulverizando e canibalizando, então foi brigando pelo mesmo consumidor, né? Então acabou entrando numa fase de fora a concorrência, mas numa fase onde as redes tiveram que cada vez mais se profissionalizar para elas serem mais eficientes e tudo mais. E agregar valor, né? Agregar valor. O que aconteceu muito é isso, né? As cafeterias cresceram no sentido de diversificar a oferta de produtos. Sim. Durante o dia inteiro, para funcionar das 7 da manhã até meia-noite, dependendo do local. Aí vai até entrar um dos assuntos, né, que talvez a gente vai voltar, mas que a gente acaba percebendo que o mix ele abre muito, mas numa curva ABC ou na importância de venda, você acaba tendo não mais do que 15 itens que são realmente tão representativos. Mas a Grão Expresso sempre focou no mercado de conveniência, sempre focou em trabalhar... Qual que é o seu conceito? Quer dizer, o que quer ser a Grão Expresso como cafeteria? A Grão Expresso está posicionada como uma cafeteria inserida dentro de um ambiente, quer dizer, ela não é um destino final, ela é uma cafeteria de conveniência, onde os consumidores vão até um hipermercado, até um shopping, uma loja de material de construção, laboratório, escola, universidade, e encontram uma Grão. O que a gente procura fazer e o que a gente tem colocado como foco é tentar ter um modelo de negócio eficiente para o nosso cliente, que é o franqueado. Quer dizer, eu sempre coloco que nessa relação o cliente da Grão Expresso, o franchising, é o franqueado, o cliente do franqueado é o consumidor final. E entre o franqueado e a franqueadora, ele tem um link, quer dizer, o primeiro contato dele, que é a nossa consultoria de campo, que é a pessoa que está no dia a dia colocando em prática o modelo de negócio e estando à disposição para que o negócio seja o mais eficiente possível. Como todo negócio, todo mundo com a sua participação e o seu engajamento e comprometimento para que o negócio dê certo. Você acha que vai ter alguma evolução ou esse modelo é basicamente o modelo que vai ficar no mercado e é o seu nicho, lógico, e tem os outros nichos que são os cafés mais sofisticados? Isso tem a ver com a pergunta que eu ia fazer. Como você vê, tá todo mundo falando agora do novo varejo, né? Que agora não basta mais você ser um ponto de venda, você tem que ser um local de experiência, de cursos, eventos, tem que ser alguma coisa para manter o seu cliente encantar, porque compra pela compra, ele tem outra... Como você encara isso? Como você se vê nesse mercado, esse movimento? Se é para todos ou é para nichos? Eu sem dúvida estou vendo uma mudança bastante expressiva, principalmente nos últimos 3 anos, que foram 3 anos muito difíceis para todos os setores. Quer dizer, 3 anos de recessão, todo mundo perdeu aí 10%, o país perdeu e tudo mais. O que eu sempre tento colocar dentro da franqueadora para a equipe é que não dá para a gente, nós temos que ter um nicho e temos que trabalhar com foco. A gente não pode querer
tá em todos os segmentos, porque se a gente não vai conseguir fazer. O modelo de produtos, de serviços a mais, de ambiente, de venda de produtos, esse outro nicho. Eu acho que é uma outra, Outra também categoria. É um café, mas é um café que eu digo mais que é um café de destino final. Então, Tá. dentro desse modelo, até no início, quando nós conversamos, o Franz é uma rede de 1970. Quer dizer, o Franz e o Henrique começaram isso há muito tempo atrás. É um modelo de destino final. Depois, todas essas redes, para conseguirem ter um crescimento mais expressivo, eles têm que passar um pouco para o lado da conveniência, porque o investimento e a facilidade de encontrar pontos que se encaixem nesse modelo de destino final não é tão fácil, porque você tem que ter lugares maiores, com custo de ocupação maior, então não é um modelo tão fácil para parar de pé em todas as lojas que você Isso for. exige também um perfil de franqueado muito mais difícil de achar. Sim, né? É um investimento muito maior, é um outro tipo de outra custo categoria, de né? loja, é um outro tipo de necessidade de mão de obra, de quantidade de pessoas, quer dizer... Um tipo de gestão. Sem dúvida, nós conseguimos hoje, dentro de todos os canais que nós atuamos e que nós conseguimos ao longo desses 22 anos, 23 anos, ter uma capilaridade muito representativa. Hoje a Grão Expresso está em 23 estados, ela quer dizer, tem uma presença nacional que é bastante interessante. Quase 300 lojas. Quase 300 lojas. E nós conseguimos hoje estar atuando em todos os segmentos, basicamente. Quer dizer, desde, como nós falamos, shoppings, hipermercados, supermercados, universidades, escolas. Agora, mas, até desculpa, mas o fato é que, para esse modelo, a gente trabalha hoje num foco do café. Quer dizer, o nosso grande negócio que a gente conseguiu fazer ao longo desses 3 anos, e cada vez a gente tem trabalhado mais no nosso DNA, é focar as nossas lojas serem uma experiência e o melhor momento para a bebida de café. Logicamente, nós não vamos deixar de lado e esquecer todos os outros itens que fazem parte do mix. Que são Mas você quer saber, eu ia falar isso. O que eu notei, e agora lá nos Estados Unidos eu estava olhando algumas redes, o segredo está no café. O café é tão importante que redes que nem a Dunkin' Donuts, que se reinventou, porque era uma rede de donuts e virou uma rede de café, hoje ela só foca no café. O lema deles é: a América, ela se move em função do café, da Dunkin' Donuts. E eles, uma coisa que eles estão fazendo lá, que eu não vejo muito aqui, ninguém fazer, é você usar outros canais para entrar com a sua marca. Quando você tem o café, então, por exemplo, a Dunkin' Donuts está fazendo estações para colocar dentro de lojas de conveniência. Aqui, a Casa do Pão de Queijo faz isso, que eu acho interessante. Mas ela faz mais com pão de queijo. A Dunkin' Donuts, ela se tornou sinônimo de café de qualidade, coisa que ela não era. É verdade. Ela e não a um era. preço acessível. Há 5 anos atrás, ela só fazia donut. É verdade. A um preço acessível. Então, a variedade de cafés deles é grande. Aí o cara quer tomar um bom café, ele vê o nome lá da Dunkin', ele vai lá. Então, a Dunkin' precisou se reinventar também, se porque reinventar. a Krispy Kreme chegou para virar sinônimo de donuts de qualidade. Exatamente. Então eles foram atrás do café. Eu acho que todo mercado ele tem a sua peculiaridade, a sua concorrência. No nosso caso, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país continental, né? A gente vive cada estado que a gente vai ou que nós estamos com uma loja, tem uma característica muitas vezes diferente do nosso estado mãe, né? Quer dizer, então a gente tenta se adaptar um pouco em relação a alguns itens regionais, mas o grande movimento que eu percebo e que está acontecendo cada vez mais é um profissionalismo por parte
dos franqueadores e por parte dos franqueados, de quem opera a loja. Quer dizer, hoje em dia, do início... Buscando qualidade... quer dizer, aquela figura do investidor, do franqueado investidor, é uma figura que a gente já não percebe mais tanto no mercado. Hoje, para esse segmento, existe o operador, o franqueado, o empresário engajado, comprometido e que faz a diferença, que a gente percebe mesmo na mudança, muitas vezes, de gestão de uma loja para outra. O seu negócio é para um pequeno franqueado que quer ter uma renda e vai ter uma loja, ou é também um negócio para um franqueado que quer crescer, montando 1, 2, 3, 4 lojas da Grão Expresso, gosta do que faz? É bem eclético, Paulo. A gente tem hoje na rede, quer dizer, o nosso... essas quase 300 lojas, elas estão na mão de 205 franqueados, mais ou menos. Então tem muito franqueado com uma loja. Tem muito franqueado com uma loja, mas tem muitos com mais de uma. Quer dizer, nós tem também muito. Temos família, vamos dizer, um caso de família que tem 8. E cada membro da família cuida de uma ou 2 lojas. Tá. Tem franqueado que está no ramo de atacado, quer dizer, ele tem os cafés dentro de atacadistas. Então, eles têm várias lojas, tem 3, 4 lojas nisso. Então, muitas vezes tem aquele foco do franqueado que está satisfeito com uma loja e está próximo da região onde ele mora e está ok, é o que ele imagina e trabalha bem. Tem aquele que parte para mais de uma loja, muitas vezes aquele que não se adapta ao negócio e aí acaba tendo uma mudança de gestão, mas não dá para definir um padrão. A gente percebe que do investimento e do retorno hoje do seu negócio. O cara que vai montar a franquia Grão Expresso, a partir de quanto? Hoje um franqueado, um candidato à franquia, ele tem aí um investimento de uns, vamos dizer, for um quiosque, uma coisa um pouco menor, de uns 140 mil, uma loja um pouco mais elaborada, uns 200 mil mais ou menos. Em termos de... O investimento é baixo. É baixo, porque a gente tenta hoje trabalhar dentro do que a gente consegue minimizar ao máximo dos equipamentos e tudo é feito diretamente pelo franqueado. Então, o projeto sai, o franqueado paga uma taxa de franquia, que é o modelo o modelo que é praticado, quer dizer, para receber o know-how, o treinamento, o acompanhamento, a marca. O projeto, que são 2 escritórios que são credenciados, os projetos saem desse escritório, e depois com os projetos em mãos, o franqueado ele executa com quem ele quiser. Nós recomendamos algumas empresas que podem executar, mas ele pode executar com quem quiser. E os equipamentos de mercado ele são compra direto. Então não existe bitributação, não existe nada. E o que a gente procura fazer, que eu estava me referindo... Você consegue benefício para o cara que está abrindo loja de fornecedores? Sim, ele tem bonificação, principalmente com parceiro de café, ele recebe uma bonificação, ele tem... Fala um pouco disso, porque eu acho que isso é importante. O que a gente só, antes para complementar, em termos de rentabilidade, ou quando o pessoal fala em payback e tal, e geralmente o mercado fala 18 meses, 2 anos... 30... a gente percebe muito hoje, de novo, quer dizer, logicamente o local onde o café está inserido, a maturação daquele local, muitas vezes é um local que já nasce maduro, muitas vezes é um local que precisa de mais tempo. Muitas vezes, mesmo ele estando maduro, ele está na mão de um excelente operador, empresário que consegue ter um resultado melhor. Então, como a gente tem focado muito em cima dos combos, em cima da comunicação visual, a gente tem focado muito a venda do café, das bebidas à base de café, bebidas geladas, cappuccinos especiais, que é um diferencial nosso, são produtos que foram criados na Grão. Então, trabalhando forte essa categoria, a rentabilidade ela se torna muito melhor. O custo do café, como eu disse antes, ele é menor.
Tem um movimento muito interessante hoje na rede de uma demanda interna por mais lojas, o que é muito satisfatório para a gente. Então isso mostra dos próprios franqueados querendo isso é bom. mais experiência, mais lojas dentro dos canais que eles atuam. E unidades próprias? Nós não vocês são pure player, então. Nós, quando iniciamos o processo de franquia, que é um momento bastante delicado para qualquer empresário que vá fazer uma franquia, porque ele tem que ter, até a franqueadora atingir um ponto de equilíbrio, ela tem que ter uma quantidade X de unidades franqueadas, e é isso que acaba muitas vezes até tendo uma mortalidade por parte de franqueadoras que não conseguem atingir esse ponto ou não investem o suficiente para chegar nesse ponto. Então esse é um momento delicado onde você tem que estar investindo sempre na frente daquela receita que você tem e na expectativa que vai acontecer, e está segurando muitas vezes a rede com uma quantidade pequena de lojas onde os franqueados estão crescendo junto, acreditando na tua marca. Então muitas vezes você tem que estar lá segurando royalties, ajudando, esperando a maturação. Então esse é um momento que precisa ter um fôlego. Nesse início nós chegamos a operar a loja própria até para poder ter caixa até para ser uma coisa complementar. E chegamos a operar 8 lojas próprias. Mas são dois mundos totalmente distintos. Qual que é o melhor ponto hoje do que você tem, comparando shopping, supermercado, laboratório? Qual que é o melhor custo-benefício? Se eu fosse montar um Grão Expresso? Isso é que nem você perguntar. Para dar mais retorno. Isso é que nem você perguntar que filho que você gosta mais. Exatamente. Sempre tem. Sempre tem. Meu caso não. Mas o que acontece, cada canal tem o seu lado positivo e negativo, como todo o segmento. Então, nós temos hoje um canal forte que é o In-Company. Então, a Grão, ela está presente hoje dentro de grandes corporações. Eu acho isso um ótimo mercado. Esse é um canal bastante interessante, um canal confinado. Então, ele é, sem dúvida... O aluguel é zero aí, não, hoje zero não tem nem não tem nada. Nem de pai para filho. Então, hoje o que acontece? Os custos, eles existem porque, logicamente, a empresa, né, a companhia, ela está rentabilizando aquele espaço que ela tem, ela logicamente quer servir os funcionários, mas esse é um bom canal, logicamente é um canal que tem uma fiscalização bastante grande por parte da companhia e por parte da empresa que faz o catering para a companhia, quer dizer, porque muitas vezes o nosso parceiro nesse universo das empresas, geralmente são esses gigantes de alimentação. São essas empresas que pegam são essas empresas de alimentação que pegam essas outras grandes empresas para tomar conta da parte de alimentação. E aí eles chamam você? E aí eles chamam a gente para passar o café, para que a gente opere o café. Não é empresa direta. Muitas vezes acaba... Nesse modelo de negócio, ele faz uma relação direto com a empresa, ele mesmo fala, já negocia direto. Ele ganha alguma coisa nisso? Algumas vezes já está dentro do próprio pacote dele, quer dizer, na hora que ele foi lá e pegou a companhia X, essa companhia... Ele mesmo vira o seu franqueado? Algumas vezes ele vira, outras vezes ele fala, olha, eu vou sublocar o espaço e você me apresenta alguém. Então, esse é o melhor... Não, esse é um excelente canal. É o filho mais bonito. Não, esse é um excelente canal. Nós temos excelentes canais em shoppings. Ele confessou. Não. Eu estou dando um exemplo. Aqui, ó. Nós temos um excelente canal, que é o canal de universidades, que é um canal muito bacana. A universidade tem o problema das férias, mas nas férias você acaba tendo as férias dos funcionários. Ele tem um custo de ocupação bem atrativo. Aí, sem dúvida, tem o lado do shopping, o shopping é uma coisa bastante glamourosa. É mais difícil. Mas você vê que hoje em dia os shoppings também eles têm feito uma lição de casa bacana e tal. Então eu acho que o que eu tenho feito muito, eu tenho feito encontros regionais de franqueados
para que eu possa sentir um pouco a característica da região que ele vive. Quer dizer, então, independente da gente poder estar junto numa convenção e tal, mas esse lado desse encontro regional é bacana porque você pega muita característica. Então, eu vou lá para a ABCD, junto lá os franqueados. Você fica vendo o que está acontecendo. Isso é legal. E aí, dentro dessas reuniões, a gente até acaba clusterizando um pouco. Então, quando estamos num grupo lá no ABCD, sei lá, temos 50 lojas lá, daí junta o pessoal, a gente começa a falar um pouco. Aí fala o pessoal que está mais no atacarejo, o pessoal que está mais em empresas. O seu royalties é fixo ou é variável? O royalties é 5%, é variável. É variável. É variável. E aí... E verba de publicidade? 1%. Tá. Que não é nossa, quer dizer, o marketing entra e sai. E com isso você consegue o franqueado ter o retorno em até 30 meses? Eu estava falando, varia demais dá uma ideia. Olha, de retorno. Tem loja que acontece antes disso, tem loja que não vem, não vai. Na média eu posso dizer que sim, quer dizer, como toda a rede, nós estamos consolidados, estamos há 22 anos no mercado, então existe aí um histórico, mas o que a gente tem batido na tecla e cada vez focado mais é no lado do comprometimento e engajamento por parte do nosso cliente, do franqueado, para que ele realmente esteja no dia a dia operando a loja. Você tem um faturamento médio da rede por loja ou não? A gente trabalha hoje com um faturamento, se for pegar por volta de uns 50, 55 mil faturamento médio de uma. E o seu custo de produto hoje está percentualmente? Esse é um diferencial bastante grande nosso no mercado. Nós trabalhamos hoje com o CMV mais atrativo por volta de 23% quando a lição de casa é feita, que é excelente. Nossa, é muito baixo. É baixo. Extremamente baixo, principalmente pelo fato de você não ser produtor de nada. O café... A média do mercado é 30%, quase. O café, ele é um produto que tem um CMV de 7%. Ajuda então ele puxa para baixo. Então, toda vez que a gente faz o movimento do foco para o café, quando a gente pega uma loja que trabalha bem, agora óbvio, o que está ligado com isso? Uma boa compra, não pode se estocar muito, tem que comprar bem. E 2014, antes da Copa, nós criamos na rede bandas de preço. Então nós temos hoje banda de 1 até 5, com preço mais acessível a preço maior, o preço mais alto, dependendo do mercado onde a loja está inserida. E essa tabela de preço dentro dos homologados, que é importante, porque o homologado é que fez toda a métrica CMV item por item, quer dizer, então foi uma coisa feita em cima do modelo de negócio, respeitando os fornecedores. Então, nós chegamos a ter na cafeteria mais de 200 itens. Depois dessa reformulação de cardápio, dos combos, nós reduzimos hoje para 100, que ainda é bastante, se for porque, que nem eu falei no início, se você pegar numa curva ABC, você vai ver que 15 e 20 produtos são os mais representativos. Mas o que nós acabamos mostrando é que a cafeteria ela tem que trabalhar muito forte com a venda sugestiva e muito forte com os combos. Porque se hoje nós não conseguirmos ter um ticket médio satisfatório, principalmente em lugares de um custo mais elevado que é um shopping center, fica difícil para manter a operação. Depois do food cost, que o seu é espetacular, realmente está de parabéns, eu acho que é um dos índices mais baixos aí do setor, você tem o custo da mão de obra, que deve ser 23. Também está na faixa de 23, que também não é ruim. Estando abaixo de 25, a gente acha que é interessante. Hoje a gente trabalha com a média de 5. A mudança da legislação trabalhista vai beneficiar? Vai, né? Vai, sem dúvida. Nós não sentimos isso ainda. Mas a médio prazo... Eu acho que isso vai beneficiar. Eu sou totalmente favorável a uma... que o mercado consiga se ajustar. Eu acho que o mercado tem que ter conseguir que os negócios sejam eficientes. Tem que ser eficiente. Eu estava vendo até uma entrevista de um economista no final de semana,
E nitidamente ele estava falando em relação à diferença dos países mais pobres ou em desenvolvimento para países super desenvolvidos. E é muito mais ligado à produtividade. Quer dizer, a gente tem um problema muito sério de produtividade e não conseguir entregar de uma forma eficiente. E os nossos custos, quando você compara com países da Europa, países de primeira linha, os Estados Unidos, e que a renda, vamos dizer, se você estivesse comparando 1 para 1, que logicamente não é o caso, mas vamos dizer que fosse 1 para 1, você não come aqui ou não gasta com as coisas básicas aqui o que você gasta lá. Quer dizer, lá é muito... aí você vê, é muito mais barato. Quer dizer, você vai sentar numa... Então, eu acho que nós não podemos prejudicar, logicamente, nenhum lado, nem o lado trabalhador, nem o lado do empresário. Quer dizer, eu acho que é uma relação equilibrada, que todo mundo tem que estar satisfeito com o que está, né, o papel que está atuando. Agora, do jeito que vinha, que as coisas vinham acontecendo, era uma coisa absurda, principalmente em termos trabalhistas, né? Quer dizer, uma imensidão de ações trabalhistas, valores absurdos, coisas que não faziam muito sentido. Então, acho que agora, pelo menos, vai dar uma maneirada um pouco nesse sentido. E o lado do trabalho temporário, principalmente para a nossa atividade, finais de semana, grandes datas e tal, shopping, isso vai ser positivo. Mas hoje a rede ela tem 1.500 colaboradores, quer dizer, uma quantidade grande de empregos que a rede está gerando. Então, é bacana quando a gente percebe essa quantidade, e quando eu vou conversar e vou nesses encontros, e eu estou sempre à disposição dos franqueados, quer dizer, a gente troca muita ideia. Eu falo que o mais rico do sistema e do ponto que nós chegamos hoje é a gente conseguir compartilhar as informações. Então, a grande riqueza de uma rede de franquias, a grande riqueza dessa capilaridade e de tantas cabeças boas, de tantos empresários bons inseridos no sistema, é que a gente possa ter esse sentimento de rede e ter esse sentimento de uma relação que a gente queira que dure. Então, de trocar informação mesmo, de ver o que foi errado para não repetir, o que está dando certo e replicar e assim por diante. Hoje você está crescendo mais organicamente, quer dizer, os próprios franqueados montando mais lojas, do que novos franqueados entrando na rede? Como é que está isso? Não, nós temos já o nosso início foi bastante complicado em termos de crescimento, por ser uma marca nova no mercado e que estava concorrendo com marcas já mais consolidadas, Então, no início, quando a gente percebia oportunidades no mercado, ficava um pouco difícil a gente ter essa entrada, né? Quer dizer, mostrar a cara. E mesmo quando, naquele início, nós participávamos de concorrência e tal, ficava difícil até por uma questão de histórico, do que a gente trazia como bagagem. Então, em 96 foi um ano expressivo para a gente, quer dizer, respondendo um pouco para chegar no teu lado orgânico. 96 nós tivemos 96 para 97, um momento bem estratégico no negócio, quando uma rede grande de hipermercados decidiu que não queria operar duas lojas de café que eles tinham montado. E naquele momento entramos numa concorrência também com valores bastante expressivos. Naquela época a paridade era grande, né, entre dólar e... Quer dizer, nossa moeda era muito forte, 96, 97 ainda estava muito valorizado. E foi uma aposta que nós fizemos para poder ter um crescimento. Só pedimos uma preferência para poder crescer com a rede, desde que nós fôssemos bons parceiros, que as lojas operassem bem. Então, isso foi bom. E 96 que era essa? Foi o pessoal do Walmart. Então, 96, 90, que são os parceiros deles até hoje, tem muita loja com eles. Então, 96, 97, 98 tivemos um crescimento expressivo. Isso acabou abrindo as portas para a gente, para outras redes, e acabou. Então, esse foi um momento. Depois nós tivemos uma aquisição de uma rede que era um pouco mais de destino final,
isso já no comecinho do ano 2000, eles tinham 3 lojas em São Paulo, acabamos convertendo. E depois daquele momento foi mais um crescimento orgânico, onde esses nossos parceiros comerciais, os hipermercados, as universidades, os shoppings, eles acabam ofertando as lojas que vão surgindo, né? Quer dizer, e a gente, com o nosso banco de dados, com os cadastros que nós temos, nós vamos oferecendo as oportunidades para os nossos franqueados e muitas vezes em outros estados, ou cidades, ou mesmo em São Paulo, para pessoas interessadas. Então, existe hoje um crescimento, como eu disse, uma demanda interna, existem pessoas de fora vindo. A gente tem tido Mas aí... qual que é a relação? Eu acredito que já chegamos no meio a meio. Aí. Meio a meio. Eu acho que vai passar. Eu acho que a tendência é que O crescimento interno fica maior. Eu acho que sim, porque... Eu também acho. Porque a gente já acaba... Porque é o cara que já tem experiência, né? É até mais saudável para a rede, né? Trabalhar eu acho que a com gente não quem já tem pode... A experiência, gente já tá treinado, já tem know-how. não pode... São canais diferentes, com perfis diferentes, muitas vezes pessoas que entram e que realmente não trazem essa vivência, mas que é positivo porque traz uma visão de fora de alguém que já não está na rede há tanto tempo, é bom. Então essa troca sempre é boa. Mas o fato da gente ter o DNA 100% voltado para franqueador, faz com que a gente também tenha que estar sempre olhando o que tem aí de novidade e que a gente sempre tente buscar novas coisas. E foi o que aconteceu com a gente em 2012, onde nós fizemos uma parceria com uma grande, com a maior indústria de café hoje no país, né, que é o Grupo Três Corações. E que isso para a gente foi um golaço, a gente acabou conseguindo levar para eles o maior player de cafeteria pura, né? Quer dizer, logicamente, se você for pegar, Sim. nós temos outras redes que vendem café maiores do que a Grão, mas como café mesmo, como rede de cafeteria, nós podemos falar que nós somos a maior rede. Então, para eles acabou sendo uma coisa bastante positiva para sentir o ponto de venda, para sentir esse consumidor mais de perto. Nós, com um fornecedor muito ativo em soluções e inovações no ponto de venda, com pessoas muito rápidas e dispostas a também fazer acontecer. E entrou num momento muito, muito importante. A gente conseguiu ter um diferencial perante o mercado e perante os nossos clientes. Uma pergunta, desculpa te interromper. Recentemente a gente viu a entrada de máquinas de café gourmet no mercado. Na época todo mundo falava que ia ser a morte das cafeterias, né? Que agora o pessoal ia ter sua própria cafeteria em casa, ia ter seu café gourmet, ia ter seu cappuccino ali. Escritório. Então... E não foi a morte das cafeterias. X anos depois... Pelo contrário, acho que aumentou. Exatamente. Aumentou Isso que eu ia perguntar. Como foi esse movimento? Aumentou o consumo de café? Aumentou a procura por um café mais sofisticado? A demanda? São mais pessoas inseridas nesse mundo do café, entendendo como funciona? Como afetou o mercado? Acho que as pessoas aprenderam a tomar café. Mas até, vamos dizer, voltando um pouco do lado do aeroporto, voltando que no início sempre, não só em relação ao café, mas todo mundo imaginava que as coisas boas não ficam no país, as coisas boas saem do país, né? Quer dizer, nós sempre, o Brasil sempre teve e ainda continua tendo, né? Acho que isso tem que mudar até para o país poder crescer, enriquecer mais. Nós somos basicamente fornecedores para o mundo de commodity, né? O que não é uma coisa tão boa. A gente vende o café para a Itália e está lá. Quer dizer, a gente não consegue, não consegue agregar o valor devido. Mas para ter uma ideia hoje do que é o mercado, quando a gente fala de café gourmet ou dessas máquinas que consomem o monodose, né, a gente está falando hoje de 4%, nem 5% do mercado de café. Então, hoje o Brasil ele colhe mais ou menos uns 50 milhões de sacas de café. Uma saca de café hoje tem 60 quilos.
né? Nós somos o segundo maior país consumidor de café. Desses 50 milhões, uns 20 e poucos milhões ficam aqui para consumo interno. Desses 20 e poucos milhões, 800 mil sacas é o que a gente está falando desse mercado. Ele é muito, muito pequenininho. Estou falando para 2030, talvez isso entendi. dobre. Ele vem ele vem crescendo a dois O pessoal dígitos. toma um cafezinho meu. Ele vem crescendo bem Ele vem ainda? crescendo bem, esse último ano um pouco menos. Só que nós temos hoje uma renda, um consumo per capita de café que não chega a 7 quilos ano. Falo que acho que até um pouco menos. Você pega países mais desenvolvidos, consomem muito mais. Então, no caso do café, desses cafés agregados e tal, o café torrado e moído que a gente ainda fala, tal, ele é, sei lá, 85% do consumo, quer dizer, não tem. O fato hoje de você ter bons cafés e boas variedades de vários blends e tal, faz com que o consumidor ele fique mais antenado e ele saiba o que está acontecendo. Mas quando ele põe na ponta do lápis e começa a fazer a conta, ele pensa duas vezes, né? Quanto ele está gastando, né? Compensa. Então, eu acho que tem, logicamente, um mercado, e o mercado vai crescer, mas esse mercado, assim como o nosso, das cafeterias, e como tudo no país, vai crescer na proporção que o país se tornar um país também mais... for crescer, não crescer 1%, né? A gente vai entrar nas perguntas, mas antes eu só queria dar uma dica. Você estava falando da experiência na loja e eu vejo que realmente no Brasil ainda não tem tanta essa preocupação na área de alimentação. Eu assisti lá nos Estados Unidos um programa que chama Undercover Boss, que é aquele que o dono da empresa se disfarça. E era de um patrício seu que tem uma rede lá de sorvete de iogurte, que era um negócio assim que eu achei que não tinha nenhum futuro. O cara começou, chama Melchis, ele lá na Califórnia, e ele cresceu de uma maneira espetacular, exatamente porque ele tem uma preocupação tão grande com a experiência do consumidor dentro da loja, e o programa mostra isso, que nenhum outro tem. Então ele conseguiu num nicho que estava morrendo, ele conseguiu disparar. Já estava morto. E o cara é um sucesso absoluto. Talvez isso possa acontecer no café, a própria franquia. Ele é franquia. Quem quiser depois pode pesquisar na internet, chama Melchis. Melchies. Dá uma olhada que é muito legal. Vamos entrar nas perguntas aí antes que acabe o programa. Bom, temos aqui a primeira do Jorge de Guarulhos. Qual o território para cada unidade da franquia? Você tem território ou não? Até para o Jorge aí, obrigado pela pergunta, né, pelo interesse pela área. O território, nós sempre consideramos o território aonde a loja está inserida. Então, se ela está num shopping center, aquele shopping center é o território desse franqueado. Se está no laboratório, se ele está no laboratório, aquele é o território. Se está na empresa, é a empresa. Aquele é o território. O que a gente costuma fazer, muitas vezes, quando surge uma nova oportunidade dentro daquele shopping onde o franqueado está inserido, a prioridade é dele, e sempre a gente sempre coloca da seguinte forma: se ele não for pegar, ou se não tiver uma grão lá, vai ter outro café. É bom isso, que tenha outro café, ou é melhor que tenha da mesma marca? Então, nós já passamos por várias situações, onde nós, com o mesmo franqueado, absorveu mais um ponto, com o franqueado que não absorveu, mas a rede deu a permissão para que a rede colocasse um outro, e alguns pontos onde, sentando com o franqueado, ele mostrando, olha, não acho que nem para outro vai dar, então tem que ter um bom senso. Como eu disse no início, a gente tem aí o negócio em cima da prestação de serviço, e o nosso cliente é o franqueado. Então a gente sempre tenta ter esse lado claro. Nós não vendemos master franquia, nós não vendemos estado, não vendemos cidade, não vendemos... Vamos dizer, essa semana eu vou... Você trabalha com desenvolvedor diário também, nada disso? Não. Aliás, você tem uma coisa que você falou aí que eu queria ressaltar, que é um posicionamento que eu acho bonito seu.
da sua empresa, que é, se você nota que não vai viabilizar, você não autoriza o franqueado a fechar, se o aluguel está muito caro. Se você está vendo que não vai ter problema, você já corta ali, né? Olha, Paulo, o que eu estava... Isso eu acho que todo franqueador tem que fazer. A gente né? mostra dentro da área de expansão, nós temos um DRE, que hoje é a palavra-chave para todo o negócio, que é o demonstrativo do resultado, onde a gente imagina que, logicamente, com maior número de informações que nós tivermos, mais facilidade nós vamos conseguir atingir o que nós imaginamos. Logicamente, os lugares onde nós estamos inseridos são gigantes. Quer dizer, é um shopping que o empreendedor gastou milhões, é uma loja de material de construção, é uma loja de material esportivo e tal. E aí a gente tenta procurar muito, dentro do modelo de negócio, como eu estava me referindo anteriormente, mostrar através do dia a dia de um plano de ação o que a gente tem que estar fazendo, os 50% da relação. Nós, como o franqueador que entrega o modelo de negócio, e o nosso cliente que tem que executar aquele aquele modelo de negócio para que isso aconteça. O relacionamento é fundamental e não tem outro jeito de fazer, de ter um diferencial do que... Vê se tem mais pergunta aí, Felipe. Mais uma aqui, Cecília de São Bernardo do Campo. Vocês ajudam na busca de pontos comerciais? E negociação? Como é essa ajuda? Qual suporte você dá antes da inauguração? O que Cecília, acho que o ponto é o crítico, né? O ponto hoje é o crítico, mas eu acho que hoje nós temos muito mais preocupação em ter bons operadores, bons clientes franqueados. Isso hoje se tornou uma coisa muito mais preciosa do que o próprio ponto. Logicamente o ponto é importante, mas ele não vai ter... não vai ser uma coisa positiva numa gestão que não tenha um engajamento, um comprometimento. Então, hoje, quando os pontos surgem, nós temos uma ideia do que é um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o que a gente fala de aluguel, de condomínio, de fundo de promoção, de energia, de uma série de... Então, a gente sabe mais ou menos o que é um parâmetro, um valor que é aceitável, o que a gente acredita que esse local vai poder trazer de receita, e a gente tem, pela experiência e pelos grupos que estão atrás disso, a gente tem outros empreendimentos onde a gente consegue ter um histórico. Então, o nosso acerto tem sido maior, mais positivo do que os nossos erros, né? De uma forma positiva. Quantas unidades você fechou, abriu em 2017, mesmo que esse ano difícil? Você conseguiu ser positivo em relação às unidades que fecharam e as que abriram? Muito repasse também. Tem. Ao longo dos anos, nós temos um saldo positivo. O saldo positivo, ele acaba sendo um saldo, em alguns anos, mais expressivos. Esses últimos anos foram anos difíceis de exceção. Mesmo assim, ano passado nós abrimos 25 unidades, nós acabamos encerrando 9 unidades, muitas vezes por unidades que não maturaram, muitas vezes unidades que acabam tendo contratos que vencem e não tem, o custo de renovação é muito alto, muitas vezes nós estamos dentro de uma empresa onde o próprio parceiro não tem uma renovação de contrato, então isso acaba impactando o negócio. Mas a gente procura sempre estar trabalhando uma performance melhor das lojas do que simplesmente um crescimento acelerado. Quer dizer, melhor a loja faturando que simplesmente você vender. Porque nós não somos uma empresa... E vocês vivem de royalties variável também. Nós não somos uma empresa vendedora de franquia, nós somos uma gestora de uma franquia de cafeteria. O nosso negócio é a operação. Logicamente a taxa de franquia é representativa, mas a gente não pode estar vendendo franquia de um negócio que o negócio tem que ser bom. Então, quanto melhor ele for, tem essa demanda interna e você vai absorver. Pedro, muito obrigado. Prazer, muito obrigado. Paulo, foi muito bom. Uma entrevista sempre à muito disposição. boa, está de parabéns. Não, espero ver aí o Grow Express continuar crescendo bastante. Esse ano vocês vão ver umas mudanças e umas novidades e vão ver a nossa marca em vários estados e em locais bem de destaque. Nós já estamos aí com um negócio bem avançado.
Ainda não pediram que eu Não divulgasse dá um e tal, furo aí, mas ó. vai ser uma coisa bem bacana. Vai estar lá no Corinthians? Então, não, então até maio nós vamos ter aí uma expansão bem acelerada nesses primeiros 5 meses do ano, parabéns. em lugares bem bacana, bem bacana. Parabéns, gente. Perfeito. Obrigado e sucesso aí para todos, obrigado pela Até a próxima pergunta. semana, estaremos de volta com Papo de Negócio e Franquia. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima terça, hein? Tchau, tchau. Valeu. Muito bom. Obrigado. Perfeito. Nós estamos para fechar o...